Bem-vindo ao canal Hiperdefesa. Falaremos neste vídeo sobre a engenharia militar na história do Brasil. A principal função de um exército em tempos de paz é preparar soldados para proteger a nação de futuras ameaças contra a soberania nacional ou garantia da lei e da ordem. No entanto, o Exército Brasileiro, além da sua missão de treinar soldados, tem realizado grandes contribuições no desenvolvimento nacional com obras de infraestruturas essenciais para o país. Entre as obras coordenadas pelo Departamento de Engenharia e Construção, destacam-se rodovias, ferrovias, barragens e aeroportos, principalmente nas áreas mais remotas e de difícil acesso, onde não há interesse de empresas privadas. Neste vídeo, vamos listar as primeiras contribuições do Exército Brasileiro na construção de ferrovias e rodovias que deixaram legado no Brasil. Ferrovia Tronco Principal Sul. No ano de 1880, o Exército Brasileiro foi autorizado por lei a fazer obras para o desenvolvimento nacional. Entre 1930 e 1950, com apenas 4 batalhões de engenharia, construíram um tronco ferroviário sul para ligar o sul do país até a capital federal da época, que ainda era o Rio de Janeiro. Ferrovias do Nordeste. Em 1950, a engenharia militar foi para o Nordeste, a fim de dar continuidade nas ferrovias que correspondiam apenas a 20% do sistema ferroviário nacional e apresentavam descontinuidade sem ligações efetivas na região. O plano previa a finalização em 1960. Estrada de Ferro Paraná Oeste, Ferro-Oeste. Em 1991, no oeste do Paraná, era produzido anualmente cerca de 8 milhões de toneladas de grãos, correspondentes a 12% da produção nacional, que eram escoadas por rodovias e também recebiam cargas do estado do Mato Grosso do Sul e do Paraguai. O tráfego intenso dos caminhões transportando grãos pela BR-277 causavam intensos engarrafamentos em época de safra. Naquele ano, foi consolidada a construção de uma das mais importantes vias férreas do território nacional, Estrada de Ferro Paraná Oeste. O trecho entre Guarapuava e Cascavel, numa extensão de 248 quilômetros, ficou a cargo do 1º e do 2º Batalhões Ferroviários. Ao 2º Batalhão Ferroviário coube a responsabilidade do trecho Cascavel-Nova Laranjeiras, com 105 quilômetros de extensão, e a cargo do 1º Batalhão Ferroviário a ligação de Nova Laranjeiras a Guarapuava, com 143 quilômetros. BR-163, Cuiabá-Santarém. Em julho de 1968, com o lema do 8º Batalhão de Engenharia e Construção, que era para frente custe o que custar, iniciou a construção da BR-163, Cuiabá-Santarém. Uma vez asfaltada, a BR-163 tornou-se o principal eixo de escoamento da produção de soja, principalmente para exportação para a América do Norte e Europa, reduzindo consideravelmente as distâncias e o valor do frete, tornando o Brasil mais competitivo no mercado internacional. BR-174, Manaus-Pacaraima. Em 1970, o 6º Batalhão de Engenharia e Construção começou a receber do Ministério do Transporte equipamentos pesados e de terraplanagem para serem empregados nas frentes de serviços que já tomavam conta dos pontos estratégicos do traçado da estrada. Desde o início de 1972, o 6º Batalhão trabalhou intensamente com o objetivo de realizar a ligação do Brasil com a Venezuela, no trecho da BR-174. Boa Vista-Pacaraima. Em novembro de 1972, as primeiras máquinas da unidade iniciaram a abertura da estrada de ligação Brasil-Venezuela. Transformou-se aquele anseio numa realidade, assinalando o feito heróico conquistado por aqueles pioneiros que rasgaram a selva amazônica, dando os primeiros passos para a integração definitiva do território de Roraima. Era a primeira vez que um carro brasileiro chegava à Venezuela e a Guarda Nacional não sabia como proceder. Em 17 de fevereiro de 1973, a missão foi coroada com pleno êxito com a inauguração do trecho rodoviário, feita pelos presidentes do Brasil e da Venezuela, General de Exército Emílio Médici e Rafael Caldeira. No início de 1973, estava o território federal de Roraima ligado por via rodoviária aos 2 países vizinhos do Brasil, Venezuela e Guiana, faltando, portanto, a principal ligação no sentido de integrar Boa Vista a Manaus. A conclusão deste trabalho possibilitou pela primeira
vez a ligação por via terrestre entre Boa Vista e Manaus, com 776 quilômetros de extensão. O noticiário do Exército número 4523, do dia 3 de março de 1976, divulgou a matéria com a manchete "O Exército constrói". BR-101. Considerada a espinha dorsal e uma das principais vias de transporte rodoviário e de cargas do Brasil, a BR-101 ficou conhecida como a rodovia translitorânea, possuindo uma extensão de 4.553 quilômetros. Percorrendo quase todo o litoral brasileiro, batizada oficialmente como Rodovia Governador Márcio Covas, atravessa 12 estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A primeira participação do Exército nas obras da BR-101 iniciou em 1970, ligando Natal a João Pessoa. Depois de 20 anos, no dia 21 de agosto de 1990, registrou-se a segunda participação da Engenharia do Exército com obras na BR-101, desta vez sob a gestão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, com o lançamento do programa SOS Rodovias. No ano de 2006, sob a gestão do ex-presidente Lula, o Exército entregou novamente mais uma contribuição na manutenção da rodovia BR-101. A BR-101 constituiu-se em um grande aprendizado em diversas áreas da engenharia militar, em que hoje o gerenciamento das obras encontra-se em um nível muito avançado. Além da formação e qualificação de mão de obras, estas ações possibilitaram o reequipamento das unidades de engenharia, sendo adquirida da Alemanha a máquina mais moderna no mundo para a pavimentação de concreto, em 2003. A engenharia militar provou estar apta a executar obras de qualquer porte, pois as obras da BR-101 consolidaram ainda mais a capacidade e a competência da engenharia militar de construção, sempre pronta a cumprir sua missão para desenvolvimento e o progresso do país. Se você gostou do assunto, deixe seu comentário ou like para que eu possa saber e continuar postando obras importantes no Brasil feitas pelo Exército Brasileiro.